Boa tarde, apresentando aqui o portfólio de História e Cultura Afro-Brasileira. Na primeira semana, nós estudamos o perigo da história única, né? Onde pudemos assistir a palestra de Chimamanda Adichie, né? E onde ela traz alguns dos perigos da história única, dentre os quais a consolidação de narrativas para legitimação de interesses, né? A criação e a manutenção de estereótipos e ela traz também a necessidade de ouvir uma pluralidade de vozes para uma melhor compreensão da história e um melhor fazer historiográfico. Na semana 2, nós estudamos raça, racismo e negritude, né? Nessa semana eu me dediquei no trabalho mais a questões conceituais, né? Raça, sua definição, segundo o material que nós estudamos, vai muito além do que um mero conceito de classificação biológica de seres humanos. Se trata, na verdade, de categoria político-social inventada para encaixe dentro das hierarquias sociais e de poder. Racismo, né? Racismo é uma prática discriminatória pautada em uma suposta superioridade biológica, né, entre raças. No Brasil, apesar de velado e sua prática se configurar crime, ele é estrutural, né? Essa é uma dentre as muitas mazelas que nós herdamos, né, de uma colonização brutal, né, que de 500 anos que nós temos de civilização barra invasão, 350 foram de escravidão, né, de escravidão dos negros, né, e desses 500 de genocídio indígena, né, que perdura até os dias atuais, e eventualmente esse genocídio é até premiado, né, pro latifúndio brasileiro, né. Negritude, o conceito de negritude, ele se aproxima de um movimento que se contrapõe ao racismo, né, e à desumanização da pessoa negra. O movimento é político, cultural e identitário e busca, né, resgatar o ser negro, né, reafirmando ali o orgulho dos povos, sua origem, sua religiosidade, suas tradições, sua ancestralidade, enfim. Na semana 3, nós tivemos o Movimento Negro Educador. O Movimento Negro Educador, ele busca desconstruir o racismo, né, através da educação e consolidar uma imagem negra positiva, né, promover a igualdade racial de forma a contribuir no presente e para o futuro para uma sociedade sem racismo, sem preconceitos, inclusive igualitária, justa e solidária. Aparece nos materiais disponíveis para essa semana o conceito de Ubuntu, né? que é uma filosofia africana pautada na ética universal entre os seres humanos, com foco no respeito, no sentimento de pertencimento, de acolhimento, empatia e compaixão. Na tradução literal, Ubuntu quer dizer eu sou porque nós somos. Na semana 4, a gente fala de afrocentricidade, né? Mollef Asante, né, é o pesquisador responsável pela sistematização dessa teoria, né, e as tem disseminado entre africanos e afrodiaspóricos, né. Segundo Asante, o afrocentrismo é uma perspectiva teórico-metodológica e filosófica que coloca a África no centro de sua própria história, né. O afrocentrismo não se confunde com o eurocentrismo, né, porque o afrocentrismo ele pauta a sua história, o seu povo, os seus costumes dentro lá da África, o povo de África, enquanto que o eurocentrismo ele procura entender o outro a partir dos seus conceitos europeus, né? Então há uma diferença entre os conceitos. Na semana de número 5, nós tivemos a incumbência, né, o trabalho de entender o parecer 03 de 2024, né, do Conselho Nacional da Educação, né? Esse parecer ele procura oferecer respostas na área da educação a demandas da população afrodescendente, no sentido de efetivar
a implementação de políticas e ação afirmativa, né, de reparação e reconhecimento de valorização da história dessas populações. O parecer ele explica, né, ele tentou explicar como as escolas deveriam implementar a Lei 10.639 de 2003, que determina a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira e cultura africana nas escolas públicas de todo o país. O parecer também foi um dos documentos que inspirou políticas de inclusão antirracista, como a posterior, né, 11.645, já de 2008, que impõe a cultura indígena também no currículo, né? Na semana de número 6, nós tivemos a temática patrimônio negro, né? Entende-se que o patrimônio negro, as expressões culturais, musicais e artistas, sendo tudo isso caminhos possíveis para a promoção de uma educação antirracista, pondo em xeque aí ditames, né, eurocêntricos, né, e acadêmicos, né, que se consolidam aí, como por exemplo a ideia de que a escola é o único lugar capaz de se produzir o conhecimento da história, né? Na semana de número 7, nós estudamos interdisciplinariedade, né? A interdisciplinariedade é conceito, né, que segundo os materiais disponibilizados é necessário para ensinar história e cultura afro-brasileira e africana, né? Precisa ser necessariamente dentro de um contexto interdisciplinar para uma melhor compreensão, né? O foco do capítulo 13 do livro que nos foi apresentado, né, ele revela a necessidade de integração do ensino de história e cultura afro-brasileira a outras disciplinas, como sociologia, filosofia, política, sociologia, enfim, todas as outras. A interdisciplinariedade é uma estratégia pedagógica, né, indispensável na busca de construir um melhor aprendizado no intuito de promover a igualdade racial. Na semana de número 8, nós tivemos o plano de aula, né, a produção do plano de aula, que tinha como material de referência o ensino de história e temas sensíveis, né, abordagem teórico-metodológicas, né, que ele trata de um artigo, né, que traz aí 3 propósitos, né? O primeiro é indicar algumas indagações a respeito de temas sensíveis no contexto de formação de professores de história, com base em vivências relacionadas no curso de história lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? O segundo propósito é partilhar essa experiência com esses alunos, né? E o terceiro é pensar, com base nos pontos anteriores, as finalidades da história na escola. O artigo expõe, na sua conclusão, que o objetivo é fazer com que o aluno, a partir dessas pesquisas, reflita e edifique-se por si próprio. Na conclusão aqui, as 8 semanas, né, representadas acima, foram feitas, assim, foi de muita atividade e de aulas, reflexões sobre o papel dos povos negros na construção social, histórica, cultural e política do nosso país. A disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira é brilhantemente mediada pelo professor Lenivaldo e a professora Emanuele, a quem agradeço de coração pelo empenho e generosidade para conosco, nos proporcionou entender e aperfeiçoar nossa análise crítica dos contextos e representações históricas afro-brasileiras dentro do ensino de história, tornando nosso olhar um pouco mais aguçado para os erros, distorções ou lacunas que porventura venham a aparecer diante de nós, né? Nos ajudou também no desempenho didático pedagógico, né, de planejamento e implementação, né? Os professores nos estimularam a desenvolver materiais, né, pedagógicos sobre temas propostos ao longo da disciplina e a apresentação da disciplina para, na verdade, nos lapidar para o exercício de uma futura e breve docência. Obrigado, professor Lenivaldo. Obrigado, professora Emanuele.